Olá, esta é a aula de um dos Hs, How, como, em que nós vamos tratar dos meios e métodos de trabalho em home office. Hoje, dada a natureza cada vez mais intelectual do trabalho, introduziu-se o conceito de trabalho imaterial, que é aquele que apresenta características intangíveis, nem sempre podendo ser mensurado utilizando as métricas usuais. Esse tipo de trabalho não está ligado diretamente ao espaço delimitado do empregador, ou mesmo à jornada padrão de trabalho. O trabalho tem adquirido maior dimensão intelectual. Isso pode ser observado nas atividades industriais mais informatizadas, no setor de serviços, nas comunicações e em outras atividades que demandam de você um maior envolvimento com o processo produtivo, fazendo com que você assuma funções variadas e cada vez mais complexas. O trabalho imaterial nasce muitas vezes da colaboração de várias pessoas e, ao invés de gerar um produto final, fornece a solução de algum problema ou algo desejado pelo consumidor. O que importa agora não é ter muitas mercadorias para vender, mas ter elementos que promovam a conquista dos consumidores. Desse modo, empresas, empreendedores trabalham de forma crescente com a inovação, conseguida por meio de comunicação entre as pessoas, entre as suas mentes. Neste momento, a inteligência ganha mais importância. O corpo perde espaço para a criação e geração de ideias que nascem da troca do conhecimento. E das opiniões das pessoas que se comunicam através de atividades em rede. O trabalho resultante da utilização do cérebro, da cognição, possui uma natureza de bem intangível e imaterial, produzido socialmente. O conhecimento que antes era utilizado para a produção de bens também agora visa a produção de mais conhecimento. Vivemos a era da força da invenção, do trabalho imaterial, que resulta em produção de conhecimento, além de bens e serviços. Por outro lado, há uma crescente união entre o trabalho material e imaterial. Esses conceitos não podem ser desassociados da produção de mercadorias e de capital, uma vez que o resultado do trabalho intelectual é incorporado à mercadoria, aumentando seu valor, ou seja, o resultado do trabalho imaterial agrega valor ao trabalho material. O trabalho imaterial é o conjunto de atividades corporais, intelectuais, criativas, afetivas e comunicativas inerentes a você, trabalhador. Atividades atualmente valorizadas e demandadas como condição indispensável à produção. Do trabalho imaterial resultam, além de produtos materiais, produtos intangíveis, como sentimentos de confiança, sentimentos de segurança e conforto aos clientes, numa nova relação produção-consumo. Por conseguinte, pode-se afirmar que o trabalho desenvolvido remotamente, no caso o home office, se reveste das características do trabalho material e necessita de iniciativa, inteligência, cooperação, domínio do processo, tomada de decisão, envolvimento afetivo e diálogo. Bela,
Você falou da ascensão do trabalho imaterial, sua relação com o trabalho material. Mas o que é o trabalho? Como o trabalho acontece? Bem, para você compreender o seu significado, a sua dinâmica, você precisa conhecer as 3 dimensões do trabalho, que são a dimensão subjetiva, a dimensão objetiva e a familiar. A dimensão subjetiva destaca o ser humano como o sujeito do trabalho. O valor do trabalho humano não é determinado pelo tipo de trabalho que se realiza, mas sim pelo fato de que aquele que o realiza é uma pessoa. A dimensão objetiva aborda o trabalho sob o aspecto da técnica, caracterizado pelo imenso desenvolvimento dos meios produtivos hoje à disposição. Tecnologias, equipamentos, métodos. A evolução da técnica é um fenômeno vantajoso e positivo, desde que a dimensão objetiva do trabalho não exerça um domínio sobre a dimensão subjetiva, tirando ou diminuindo a dignidade e os direitos das pessoas. Quando a tecnologia suplanta a pessoa, acaba por tirar dela todo o gosto pessoal pelo trabalho, o seu estímulo criativo e também o seu comprometimento com o trabalho, como ocorre mediante a exaltação da máquina, que reduz o ser humano a ser escravo dela. É evidente que o uso da tecnologia permitiu diminuir as exigências físicas do trabalho. Entretanto, a tecnologia, se mal utilizada, pode impactar negativamente na sua saúde. A dimensão familiar considera que o trabalho constitui o fundamento sobre o qual se edifica a vida familiar. O trabalho é fonte de renda para o sustento da família e também fonte de inspiração para os seus integrantes. É sim. E quanto mais idade você tem, se já passou dos 40 anos, então, maior é a chance de você cuidar ou inspirar alguém da sua família. Por isso, é extremamente importante você viver bem o trabalho. Trazendo para a realidade do home office, vamos agora proceder à análise das 3 dimensões do trabalho nesta modalidade. No home office, o trabalho acontece no ambiente da vida familiar. E as residências, no geral, não foram dimensionadas em termos de espaço para acolher a vida profissional. As residências também não são organizadas em suas rotinas para acolher as tarefas laborais. Além do que, observamos uma relação complexa entre os familiares residentes. Tudo isso aponta para a necessidade de se ter um olhar especial para essa dimensão do trabalho no contexto do home office, a dimensão familiar. A dimensão subjetiva do home office pressupõe que o home officer, você, possua algumas habilidades necessárias para o trabalho, como a autogestão em relação ao tempo e ao processo de trabalho, requer também uma capacidade de adaptação, principalmente em relação ao ambiente e à rotina do trabalho remoto em casa, além de, claro, saúde física e emocional. A dimensão objetiva do trabalho tem um papel de destaque no home office, pois diz respeito aos recursos tecnológicos muito presentes nessa modalidade de trabalho e aborda também a técnica de trabalho especializada, que no caso é o trabalho remoto.
Para essa modalidade de trabalho, eu preciso, portanto, de um computador, de internet e de conhecimento técnico do trabalho remoto. A aliança equilibrada entre os recursos tecnológicos e o domínio da técnica de trabalho especializada facilita, aperfeiçoa, acelera e multiplica o trabalho. E essa aliança pode ter como consequência um importante aumento de produtividade. O principal recurso tecnológico do home office é o computador e os seus sistemas. E, a depender da forma que você trabalha, da maneira como você interage com a máquina, pode estar aos poucos prejudicando a sua saúde. E passado um tempo trabalhando em home office sem os devidos cuidados, você começa a sentir um cansaço. Algumas dores surgem no seu corpo. Você já não consegue render tanto. Você não consegue fazer as pausas de maneira adequada, principalmente devido às preocupações com os prazos. Até que você passa a não gostar tanto do que faz, do seu trabalho. Então você se distrai com facilidade e passa a fazer somente o necessário para garantir o seu sustento. E quando menos espera, você fica preso a uma realidade muito distante daquela que planejou para a sua vida. Você não consegue mais enxergar o caminho. E como fazer para não cair nessa armadilha ou para sair dela? Através de conhecimento que vai levar você a ter consciência dos problemas e das soluções, para que a partir daí você tome uma atitude. Conhecimento é o ato de entender, apreender e compreender as coisas. Além disso, o conhecimento pode ser aplicado, colocado em prática. Conhecimento é basicamente olhar para o mundo e os seus elementos e representá-los a partir de ideias. O conhecimento é formado por 3 elementos básicos: o sujeito, que é a pessoa capaz de conhecer, o objeto, o que se pode conhecer, e a representação, que é o entendimento do objeto pelo sujeito. Você é o sujeito. O texto que você lê, o objeto. A representação é o que você entende dele, o que você entende do texto. O conhecimento, ele pode mudar comportamentos e auxiliar na tomada de decisões. A partir do conhecimento, você pode adotar determinado comportamento que lhe traz coisas boas, ou pode tomar uma decisão acertada, melhor para a sua vida. A outra questão que ajuda você a não cair ou a sair da armadilha é a atitude. A atitude é a maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou circunstância. Ser uma pessoa de atitude é fundamental para você atingir seus objetivos, para você escolher de forma consciente os caminhos que a sua vida irá tomar, em vez de simplesmente deixar que as coisas aconteçam. Pensando nestas duas questões, eu construí a escada de consciência, que representa os degraus de acordo com o conhecimento dos riscos ocupacionais e da atitude em relação à adoção ou não das medidas de prevenção e proteção da saúde e segurança do trabalho.
Riscos ocupacionais referem-se à probabilidade de você sofrer determinado dano à sua saúde no ambiente de trabalho em decorrência de suas atividades profissionais. Então, na nossa escada de consciência, nós temos o primeiro degrau da inconsciência passiva, em que a pessoa desconhece os riscos ocupacionais e não adota as medidas de prevenção e proteção. O segundo degrau é a inconsciência ativa. A pessoa ela desconhece os riscos ocupacionais, mas adota parcialmente as medidas de prevenção e proteção, quase que intuitivamente. O terceiro degrau é a consciência passiva, em que a pessoa conhece os riscos ocupacionais e adota parcialmente as medidas de prevenção e proteção. E por último, nós temos a consciência ativa, que é o degrau que eu quero que você atinja, em que eu vou te ajudar nessa subida dessa escada, que é a consciência ativa você conhece os riscos ocupacionais e adota integralmente as medidas de prevenção e proteção. Então, vamos juntos seguir no caminho dessa escada de consciência.